Bora lá, pessoal. Vamos para os números complexos. Página 100, caderno 8, página 100. Como essa primeira aula é de introdução, eu vou contar a história, contar uma história que vai explicar a origem, né, para não ficar, por que inventou, por que inventou, por que não inventou, por que serve. Então, a gente começa com uma historinha assim. Nossa querida amiga Estela estava estudando e resolvendo algumas equações lá tal para melhorar o seu aproveitamento nas provas e simulados, como ela sempre faz, a gente sabe disso. Quando ela se deparou com a seguinte equação do segundo grau: x ao quadrado mais 3x mais 5. Beleza. Vou resolver usando a fórmula de Bhaskara. Pegar o A, o B e o C e tal, vou aplicar a fórmula resolutiva de Bhaskara, só que aí bateu raiz quadrada de um número negativo. E a Estela, então, olhou para o seu irmão, que já concluiu o ensino médio e teve aula com o A, e perguntou para ele: e agora? Como vou encontrar a solução se não existe um número real tal que este número real elevado ao quadrado de menos 11? E aí o seu irmão prontamente respondeu: de fato não existe um conjunto, uma solução no conjunto dos números reais, mas saiba que existe outro conjunto numérico, que é uma expansão do conjunto dos números reais, que se chama os números complexos. E aí se propôs a explicar. Então, contando dos pioneiros no início, quem foi que começou a mexer com esse tipo de resolução? Foi os matemáticos italianos Targlia e Cardano, lá no século XVI. Porque eles estavam, na verdade, trabalhando um modo de resolver a equação de terceiro grau. Estavam trabalhando uma maneira de resolver a equação de terceiro grau. E a partir daí que a gente começa a notar que aparece solução irracional nestas equações. Então, né, foram trabalhando até que quando Cardano foi utilizar a fórmula para resolver um problema, ele caiu lá na raiz de menos 121. E aí, o que ele fez? Ele considerou a raiz quadrada de menos 1 como um número fictício. Logo, se a raiz quadrada de menos 1 é um número fictício, esse número fictício ao quadrado daria o menos 1. Beleza? Raiz quadrada ao quadrado daria o menos 1. E a partir daí que foi criada a unidade imaginária. E aí, beleza, parou por aí. E aí veio dois monstros, dois gigantes, que vocês já ouviram falar bastante nas histórias no desenvolvimento da matemática, que eu conto para vocês. O Euler, que passou a utilizar o i para representar a raiz quadrada de menos 1, e o Gauss, que é o Gauss. Aí o Gauss deu andamento, e a partir da contribuição do Gauss, já falando da sua aplicação, o desenvolvimento tecnológico que se teve a partir da criação dos números complexos, do conjunto do número complexo com a partícula imaginária, foi muito grande. Foi muito grande. Então, assim, aplicação que envolve os números complexos é na área da tecnologia. Então, só foi possível desenvolver a tecnologia com as contribuições que o Gauss deu prosseguimento àqueles matemáticos italianos. Então, assim, o Gauss acaba sendo, né, levando o nome
maior pelos números complexos, porque sim, contribuiu muito com o seu desenvolvimento, mas a origem, quem começou a trabalhar primeiro foram aqueles matemáticos italianos, certo? E aí por que o Gauss acabou, né, levando a maior parte do crédito pelos números complexos? Porque ele teve a brilhante ideia de representar o conjunto ou um número complexo por uma coordenada num plano cartesiano, que aí ele ganha o nome do plano de Gauss. Esse plano de Gauss é um plano cartesiano que tem os eixos ordenados, nós estamos vendo aqui, e nós temos um eixo real, ou seja, os números que tem aqui nesse eixo são números reais, e aqui no eixo vertical nós temos o eixo imaginário. E aí, quando você tem um número complexo z, do jeito que ele está aqui, ele é um par ordenado de uma coordenada real com uma imaginária, que é a forma algébrica do número complexo. Então nós estamos vendo aqui, ó, nesse mapa mental aí, para ajudar um pouco vocês aí. Primeiro que nessa aula a gente não vai falar de operação, a gente não vai falar de conjugado, a gente não vai falar de forma trigonométrica, tá? Por enquanto a gente vai entender a origem, é isso, entender a origem, a sua aplicação, tá? Então, a forma algébrica do número complexo é assim, ó, z, certo? Representando o número complexo é igual a mais bi. O a é a parte real, seria a coordenada da parte real, o b a parte imaginária, certo? Então, quando a gente representa no plano cartesiano, que ele vai falar assim, ó, o afixo de z é uma representação neste plano de Gauss para um número complexo, certo? É isso. Um número complexo será representado de maneira algébrica desta forma. Então, voltando à conclusão da nossa história, a Estela entendeu prontamente toda a explicação e aí percebeu que é apenas fazer o seguinte. Então, quando eu cair num tipo de equação que me dê uma raiz de índice par, não é só raiz quadrada, certo? A gente já conversou sobre isso. Raiz de índice par de um número negativo, basta eu trocar esse menos 1 por i ao quadrado. I ao quadrado, porque i ao quadrado é menos 1. Tá aí na página 100 de vocês. I ao quadrado é menos 1. Então eu fatoro o menos 121, vai ficar 121 vezes menos 1. Esse menos 1 vai virar i ao quadrado. Raiz de 121, beleza, existe, é mais ou menos 11. E aí, i ao quadrado dentro da raiz quadrada liberta. Então a raiz quadrada de menos 121 para nós agora será mais ou menos 11i. Beleza? Beleza? Dentro do conjunto dos números complexos, agora nós vamos extrair raiz de índice par de números negativos. Então, de novo, raiz quadrada, por exemplo, de menos 4, dentro do conjunto dos números complexos existe, é mais ou menos 2i. Beleza? Então, o número complexo, ele vai ser composto, como a gente acabou de ver lá naquele mapa mental, desse a mais o bi, onde a e b são números reais e i é a unidade imaginária, certo? Então, por isso que ele acompanha o b, para poder mostrar que esse b ele é a parte imaginária do número. Forma algébrica, para a gente terminar. Então, na forma algébrica, a é a parte real, b é a parte imaginária. Então, quando a gente tem o número complexo z é igual a 6 menos 3i, nós temos que a parte real de z é assim que lê, certo?
parte real de z é igual ao 6 e a parte imaginária do número complexo z é igual a menos 3. Além disso, nós temos os números que são imaginários puros. Tem bastante exercício que pede: determine o número complexo z para que ele seja imaginário puro. Então ele vai dar uma expressão lá para vocês. Então, quando que o número será imaginário puro? Quando a parte real for zero. É isso. Quando a parte real for zero. Então, por exemplo, ele vai dar z é igual a x menos 8 mais 5i. Quero que esse número seja imaginário puro. Então, aquela parte do a que está representado por x menos 8 tem que dar zero. X menos 8 que dá zero, x é igual a 8. Então, seria exercícios desse tipo simples, desde que você entenda o conceito. Imaginário puro, a parte real do número é igual a zero. E o número real puro, ou simplesmente número real, é o contrário. É quando a parte imaginária do número é igual a zero. Ou seja, quem é a parte imaginária é o b. Quando b for igual a zero, ele será um número real puro. Beleza? Bom, gente, é isso. A aula de hoje é isso. Introdução. É uma introdução. Vamos entender esse conjunto, essa expansão. Na hora da live eu vou mostrar para vocês como é que fica o diagrama de Venn para os conjuntos numéricos. Então, assim, ó, uma coisa que a gente vai ter que entender, vou deixar isso, né, para a live ali no nosso momento ao vivo. O conjunto dos números complexos, ele tem uma cópia do conjunto dos números reais dentro dele, tá? Então, isso aí a gente vai ter que entender e vocês vão entender o porquê. O conjunto dos números complexos contém uma cópia dos números reais dentro dele, né? Então, quando a gente vai fazendo aquela expansão dos conjuntos natural, inteiro, todo número natural é inteiro, nem todo inteiro é natural. Todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Todo número racional é real. Nem todo número real é racional, porque tem os irracionais, tal. Não serve essas operações para o conjunto dos números complexos, porque existe uma cópia. Então a gente não utiliza bem daquela maneira, mas é só uma questão de detalhe, beleza? Então, para a gente encerrar, vou deixar esse desafio com vocês. O nosso camarada Vitor deseja construir um canteiro de forma retangular, cujo perímetro seja 12 e que possua exatamente 10 metros quadrados de área. Quais são as medidas dos lados deste retângulo? Vamos ver se vocês conseguem resolver esse exercício. Acredito que sim. E a gente corrige ele, retoma ele na hora da live também. Beleza? Orientação de estudo, página 100. Tem 2 exercícios só. Como eu falei, essa aula é só introdução. Aí sim, nós vamos ter mais umas 2 aulas aí para frente para falar de números complexos e suas operações. Então, só 2 exercícios. E a tarefa mínima na plataforma Plural. Por favor, não deixe atrasar. Teve a aula, faça a tarefa na plataforma. Beleza? Vou ficando por aqui. Agradeço. Até daqui a pouco. Valeu!